Amigos, boa noite. Alá Paz. É com grande alegria, né, que nós estamos aqui para compartilhar com vocês, né, a história linda, comovente de Armádio. Mas antes, vamos fazer um preâmbulo sobre a epístola, um breve resumo. A epístola de Armádio foi revelada por Bahá'u'lláh em árabe, em honra a Armádio. É uma das mais conhecidas epístolas de Bahá'u'lláh e foi revelada em 1865 em Adrianópolis. Esta epístola é dotada de uma potência especial e nos momentos e nós barrais a recitamos em momentos de dificuldades e aflições. Apesar de ser uma epístola curta, contém todas as verdades da causa de Bahá'u'lláh e pode ser considerada como uma carta magna, que dispõe as condições de fé e serviço para o indivíduo. Nela, Bahá'u'lláh refere a si próprio como roxinol do paraíso, a beleza suprema e a árvore da vida, e proclama a sua posição àqueles que são puros de coração. Nessa epístola, Bahá'u'lláh anuncia o advento do dia de Deus e claramente indica que aquele que alcança sua presença entrou na presença de Deus. Nas passagens de abertura desta epístola, Bahá'u'lláh anuncia a natureza exaltada de sua revelação. Os termos que ele usa não deixam dúvidas para os seguidores do Báb, de que ele se declarou claramente como sendo aquele que Deus se tornará manifesto, o prometido do Bahia. Ele também esclarece que somente aqueles que são sinceros e desprendidos de tudo podem se aproximar da corte de sua santidade. Como foi dito, Bahá'u'lláh revelou essa epístola em honra a Ahmad. E também, nessa epístola, ele faz um tributo comovente ao Báb e afirma que o Báb era o rei dos mensageiros. A história de Ahmad é muito interessante. É uma história de desprendimento, de paciência. Ele permanece no vale da busca até encontrar o seu bem-amado. E ele encontra o seu bem-amado no Vale do Amor, relembrando os 7 vales que nós já apresentamos aqui. Então, nós vamos ler a história de Armádio num livro que foi escrito por senhor Faizi, o Mão da Causa. E o primeiro capítulo é sobre a busca de Armádio. Armádio era um jovem persa que teve a honra de receber a conhecida epístola revelada por Bahá'u'lláh em seu nome. Ele nasceu em Yazid, provavelmente em 1805, e era de família muito nobre e rica, sendo seu pai e tios os líderes da cidade. Armádio, mesmo com a idade de 14 anos, sempre mostrou uma grande inclinação para a vida espiritual e se empenhava em encontrar novos caminhos para achar a verdade. Quando ele estava com 15 anos, já havia começado suas investigações, durante as quais ouviu sobre a existência de pessoas santas ou sagradas, conhecedoras de orações especiais, que, se lidas e repetidas muitas vezes de acordo com certos rituais, o capacitariam definitivamente a descobrir a face do prometido Caim. Isto despertou o fogo do seu interesse, do seu desejo de encontrar o prometido. Começou a praticar uma vida isolada, com longas orações, sucessivos dias de jejum, e se afastou das pessoas e do mundo. Seus pais e parentes
não aprovavam tais práticas, nem tampouco permitiram a ele continuar essa reclusão, que era contrária aos modos de vida e ambição da família. Tais oposições não poderiam ser toleradas por um rapaz como Armand, que com toda a alma buscava e esforçava-se em encontrar os desejos do seu coração, o seu eterno amado. Assim, uma madrugada, fez uma pequena trouxa e com suas roupas e pertences, e sob o pretexto de ir ao banho público, Armade saiu da casa dos pais e começou sua caminhada à procura da manifestação de Deus. Ele passou de vila em vila e encontrou um per. Per é um líder espiritual que, com grande devoção e retidão de conduta, para que os misteriosos mundos, para os mistérios, buscando o caminho para os misteriosos mundos, na verdade. Ele variavelmente pedia a tais pessoas uma prece especial, a leitura da qual conduziria para perto de seu amado. Quando alguém lhe sugeria alguma prática, ficava tão ardente a sua busca que cumpria as instruções com sinceridade absoluta, não importando quanto tempo fosse consumido ou quão difíceis fossem. Porém, tudo isso era em vão. Perdendo a esperança e a fé nessa busca, foi para a Índia, terra famosa por seus mestres e eremitas de muitos poderes e dons espirituais. Em Bombaim, fez sua residência e continuou à procura de alguém que lhe desse um vislumbre da corte gloriosa do prometido. Ouviu dizer que se alguém fizesse uma ablução específica e colocasse vestimentas brancas, limpas e sem manchas, e se prostrasse e repetisse o seguinte verso do Alcorão: não existe outro Deus salvo Deus. 12.000 vezes iria a repetição. Com certeza, alcançaria sua aspiração e o desejo do seu coração. Não apenas uma, porém muitas vezes, Armade se prostrou horas a fio para repetir 12.000 vezes o verso acima do que foi mencionado. Porém, ainda se encontrava na escuridão. Desanimado, retornou à Pérsia. Porém, não foi mais para sua terra natal, Yazid. Foi morar na cidade de Kashan e começou a trabalhar como alfaiate, no que era muito bom. Em pouco tempo, ele se tornou um homem de negócios bem-sucedido. Porém, no fundo do seu coração, continuava buscando incansavelmente. Segundo capítulo. Um estranho aponta o caminho. Aí tem um versículo aqui interessante que diz: bata na porta e ela se abrirá. Peça e lhe será dado. Nenhum verdadeiro buscador retornou jamais de sua porta, privado da misericórdia ou sem resposta. Foi em Kashan que os rumores acerca daquele que pretendia ser o prometido Caim foram ouvidos por ele. Incansável em seus esforços, insincero na sua busca, ele perguntou a várias pessoas de muitas e diferentes maneiras, mas ninguém jamais lhe deu uma pista. Um dia, um viajante desconhecido chegou a esta cidade e ficou na mesma estalagem onde Armade havia estabelecido o seu bem-sucedido negócio. Um sentimento interior atraiu Armade para perto daquele desconhecido. Conversando, o viajante foi indagado acerca dos boatos que já se espalhavam. Essa pergunta, perguntou o viajante. Desejo saber se é a verdade. Se for, eu o seguirei com todas as minhas forças.
replicou Armade. O viajante, com um sorriso de triunfo na face, instruiu Armade que fosse a Curaçã e procurasse um certo homem famoso por sua sabedoria, um mulá, líder religioso islâmico, chamado Abdul Khalid, o qual diria toda a verdade a ele. Logo no dia seguinte, Armade estava a caminho da província de Curaçã. Os proprietários da loja vizinhas ficaram muito surpresos quando, como de costume, não encontraram Armade no trabalho. O que se passou? Entre ele e o viajante desconhecido, perguntavam entre si. Ninguém sabia a resposta. Armade atravessou desertos e montanhas a pé, e seu coração transbordava de alegria e desejo. A cada passo, ele se via mais perto do momento em que todos os seus esforços produziriam os frutos desejados. E o encontro com seu bem-amado. A busca de cuja presença ele não poupou esforços e não considerava nenhum sacrifício demasiado grande para ir ao seu encontro. Ele alcançou Machado e depois Curaçã. Estava tão exausto e doente que foi obrigado a ficar de cama. Depois de 2 meses, lutando para superar a fraqueza, juntou suas últimas forças e coragem e foi diretamente para a porta da casa que tanto almejava. Estas são suas próprias palavras, como relatado aos amigos e companheiros daqueles dias. Então, Armade conta: quando cheguei à casa, bati na porta e o criado veio atender. Deixando a porta entreaberta, ele me perguntou: que deseja você? Eu preciso ver se eu amo, respondi. O homem voltou para dentro da casa e então o próprio mulá apareceu. Ele admitiu-me em sua casa enquanto nos olhamos face a face. Expliquei tudo o que havia acontecido comigo. Quando terminei, ele imediatamente agarrou meu braço e me disse: não diga essas coisas aqui, e empurrou-me para fora da casa. Não havia fim para os meus sofrimentos. De coração partido e completamente aturdido, disse para mim mesmo: foram em vão todos os meus esforços? Para quem devo virar-me? De quem aproximar-me? Porém, eu jamais deixarei este homem. Eu persistirei até ele abrir o coração para mim e me conduzir ao caminho certo, ao caminho de Deus. E então, me lembrei do verso do Alcorão: incumbe aquele que busca beber a taça amarga da infelicidade. Na manhã seguinte, eu estava na porta da mesma casa. Bati muito forte, mais forte do que no dia anterior. Desta vez, o próprio mulá veio à porta e, no momento em que abriu a porta, disse: não irei embora, não o deixarei, até que me diga toda a verdade. Dessa vez, ele achou-me sincero e firme. Ele ficou seguro de que eu não havia ido à sua porta para espiar ou causar dificuldades para ele e seus amigos. Armado, então, foi instruído para ir a uma certa mesquita para a oração na noite, onde o mesmo mulá comandava a reunião de orações, seguida por um longo sermão. Foi-lhe dito que seguisse o mulá após o sermão. Na noite seguinte, Armado tentou ao extremo achar o mulá após a oração e o sermão. Porém, uma multidão cercava, e Armado não teve a menor chance de, ao menos, se aproximar dele. No dia seguinte, quando os dois novamente se encontraram, Armado foi instruído para ir a uma outra mesquita à noite, que uma terceira pessoa estaria lá para mostrar o caminho. Conforme combinado, Armado estava na mesquita ao pôr do sol, e como lhe prometeram, depois das orações, uma certa pessoa se aproximou dele e acenou para que ele o seguisse. Sem hesitação ou medo,
Armádio seguiu. Agora, os 3 homens começaram a caminhar como sombras na escuridão da noite, através de estreitos e obscuros becos. Armádio, seguindo um completo estranho, em nenhum momento receou nem vacilou, nem sequer evitou aquilo. Ele deu cada passo com grande determinação. Estava pronto para quaisquer consequências. Finalmente chegaram a uma casa. Bateram na porta muito gentilmente e ela de imediato se abriu. Os recém-chegados entraram rapidamente. Eles passaram através de um corredor coberto, alcançaram um pequeno pátio, subiram alguns degraus e encontraram à porta do aposento superior uma figura muito digna que estava sentada. E, com humildade e absoluta reverência e cortesia, murmurou: "Este é o homem de quem lhe falei", e mostrou o armário, que estava de pé na soleira, com total respeito e grande expectativa. "Bem-vindo, por favor, aproxime-se e sente-se", disse o homem. A armário, então, entrou no salão e sentou-se no assoalho. Este senhor era nada mais, nada menos do que a pessoa do Mullah Sadik, que quer dizer sincero, um dos primeiros crentes durante o ministério do Bab, e muito distinto pela sua erudição, audácia e firmeza. Durante o ministério de Bahá'u'lláh, este mesmo Mullah Sadik se expôs com tão grande entusiasmo e afeição que foi chamado de Yazdak por Bahá'u'lláh, que quer dizer o mais sincero. Terceiro capítulo. Um tesouro foi encontrado. Armádio, que por 25 anos andou sem rumo no Vale da Busca e não havia encontrado nem mesmo uma gota para saciar sua sede, finalmente encontrou o caminho para a principal fonte. Com os lábios secos e um insaciável desejo, bebeu do doce e perfumado manancial dos versos de Deus através de sua nova manifestação. 3 sessões foram suficientes para ele abraçar a fé, com todo o seu coração e toda a sua alma. Tão orgulhoso, exaltado e entusiasmado se mostrava que Yazdak o exortou a retornar para sua família em Kashan e insistiu para que ele não mencionasse a fé para ninguém, nem mesmo para sua esposa. Aqueles eram dias de extremo perigo para a causa de Deus. Os poucos seguidores, muitos dos quais eram pobres, foram sempre os alvos de muitas maldades. Até o ar estava impregnado de suspeitas, desconfiança e falsidade. Por isso, os amigos tinham que ser muito cuidadosos para que a mais leve ação impensada ou uma palavra tola não desencadeasse uma revolta sem fim, que destruiria os amigos nas suas próprias chamas. Yazdak, sabendo quanto Armádio havia sofrido e que não possuía mais dinheiro para voltar para casa, deu-lhe alguns presentes e a soma de 3 tumãs, que é a moeda persa, e novamente advertiu para ele ficar atento. Comentando esta sua volta para Kashan, narrou Armádio. Quando cheguei a Kashan, todo mundo perguntou o que havia acontecido, para que deixasse tudo tão de repente. Eu lhes disse: meu ardente desejo de peregrinação era muito forte para resistir, e eu estava certo. Que mais poderia tirar-me do meu trabalho, da minha casa, da minha família, exceto aquele desejo oculto? No momento em que eu ouvi estas palavras do viajante, não havia mais paciência que me restasse. Em Kashan,
Ele retornou ao seu trabalho, porém, ansiava ensinar a fé. Ele ouviu rumores de que um certo Raji Nizar Jani, que é um título para quem fez peregrinação a Meca, havia trocado sua fé e se tornado seguidor de uma nova religião. Armário procurou, e quando os dois se encontraram, não havia fim para as alegrias e excitamentos. Tornaram-se amigos leais, constantes companheiros e os primeiros e únicos babis da cidade. Um dia, o Raji Nizar-Jani dirigiu-se a Armádio com grande entusiasmo e um incontrolável excitamento perguntou: você gostaria de ver o semblante do seu senhor? O coração de Armádio disparou, deu um salto. Com grande alegria e êxtase, imediatamente se levantou da cadeira e perguntou: como e quando? O Raji explicou para ele que, como havia conseguido com os guardas para que o Babi ficasse em sua casa como hóspede por 2 ou 3 noites. Na hora combinada, Armádio foi para a casa do Raji. Quando entrou, seu olhar repousou sobre uma face cuja beleza transcendia o céu e a terra. Um jovem, um Shiede, títulos do descendente do profeta do Islã, Muhammad, estava sentado com tal humildade, grandeza e majestade, que se podia ver a beleza de Deus no seu semblante. Alguns dos teólogos e dignitários da cidade estavam sentados sobre o assoalho em volta do bar, e de pé, à porta, ficavam os criados. Um dos mulais olhou para o Bab e disse: temos ouvido que um jovem de Shiraz proclamou ser o Bab, a porta, o prometido, é verdade? Sim, respondeu o Bab. E ele também revela versos? Continuou a perguntar. E nós também revelamos versos, o Bab respondeu. Armádio disse mais tarde: esta clara e corajosa resposta foi suficiente para que qualquer um que possuísse ouvidos para ouvir e olhos para ver, percebesse imediatamente toda a verdade. Sua linda face, suas palavras poderosas e sua pura aparência supriam tudo. E foi então que, quando serviram chá e uma xícara foi oferecida ao babo, ele imediatamente tomou a xícara, chamou o servo do mulá que havia feito as perguntas e, amavelmente, deu chá para o servo. No outro dia, o mesmo humilde servo veio a mim e, com grande tristeza, falou da estupidez do seu amo e o quanto as palavras e aquele gesto do babo tocaram. Uma breve explanação sobre a posição do babo trouxe para o nosso grupo e nosso número cresceu para 3. Este pequeno núcleo começou a crescer e o número de novos crentes aumentou. Isto criou ódio nos líderes religiosos, que usaram toda a sua astúcia para interromper o fluxo poderoso causador de vida. Eles investigaram a população ignorante, eles instigaram a população ignorante e cruel a saquear, confiscar e matar todos aqueles que defendessem o nome do Pai. A cada dia, a maldade enfurecida invadiu uma nova casa, saqueando, roubando, destruindo o que encontrava. Ao anoitecer, se podia encontrar corpos de pessoas mortas nas ruas e becos. E mesmo espalhados nas montanhas vizinhas e planícies, esta situação continuou e a casa de Armádio também foi invadida. Ele, então,
teve que se esconder numa torre abandonada por 40 dias. E os amigos lhe davam alimentos e provisões. Explicando, essas torres eram tubos de ventilação, que no verão, desculpem, viu? No verão, entrava um ar mais ameno e a casa ficava mais fresca. Bom, eu não sei se vocês querem ouvir o quarto capítulo ou vamos deixar para a próxima. Vanessa, já está no horário? Olha, a gente poderia abrir para perguntas, se alguém Oi? tiver. Abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Isso. Tem também uma pessoa que está tentando entrar, vocês conhecem? Aldaci Menezes Silva. Não conheço. Não? Ah, pois é. Eu não conheço também. Então, se a Aldaci quiser, ela assiste depois lá no canal, né? Então tá. Já saiu. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? O comentário é que, como sempre, Maria Lúcia foi fantástica, né? Ela é uma contadora de histórias nata, né? Então, quer dizer, eu me lembro, parece até que eu estou vendo Sérgio Couto contando, entendeu? A história. Né? E a Epístola de Armad foi a primeira que eu decorei, sabe? E toda a minha vida desenrolou com a Epístola de Armad. Então, quer dizer, realmente ela é muito poderosa, ela tem muita força, sabe? E eu estou encantada com a história. Eu preferia deixar para o próximo capítulo, porque eu vou ter que sair, que tenho que dar comida à minha cachorrinha aqui, Bill está me chamando, mas eu não queria perder. Próxima sexta. Continua no próximo, na sexta. Tá bom. Os Tá próximos capítulos. Tudo bem? Então, vamos deixar para a semana que vem, próxima sexta-feira, para continuar? Sim, eu gostaria só de parabenizar a Maria Lúcia também, agradecer por esse momento. Esse livro, que poderia mostrar a capa, Sim. Maria Lúcia? Está disponível está disponível no site da Livraria Bahá'í. E qual é o realmente, livro? leia Qual é o O livro é Armad e a Nossa Epístola. É a história da Epístola de Armad. Armad e a Nossa Epístola. Armad e a Nossa Epístola. O senhor Armad e a Nossa Epístola. Aqui, ó, a capinha. Maravilha, hein? Né? Meu Deus do céu, que maravilha. E eu também gostaria de perguntar para Maria Lúcia, o Armad, qual que era a idade dele? Quando ele saiu, ele tinha 14 anos, né? 14 anos. Quando ele saiu de casa, ele tinha 15 anos. Mas aos 14 anos, ele já estava com essa sede, essa busca de buscar o bem-amado. Era uma coisa que ele já tinha dentro dele. Embora a família dele, eles eram muçulmanos ortodoxos. Uhum. A família toda. E Armad, eles não conseguiram dominar essa sede de busca de Armad. Muito jovem, né? Muito jovem. E ele saiu em busca do seu bem-amado, tão firme, orou, jejuou, ficou doente, andou, até que então chegar à presença dele. Talvez seja esse o poder dessa epístola, né? Foi todo esse sacrifício assim, Armad. Falou com o Molar. Toda essa força, essa busca, o sacrifício, né? Cristão. Merecedor. Tem aquela parte que fala, né? Armad, não te esqueças do meu dia durante os teus dias. Durante os teus dias. Nessa remota prisão.
Jorge levantou a mão. Isso, Jorge, pode abrir o microfone e falar. Então, aí, vocês comentando, né, sobre a Epístola de Armade, realmente é uma maravilha. Eu comentei com o seu Idevir, uns dias atrás, ele é aqui de Céu Azul, aqui do Paraná também, que a Epístola de Armade tem um poder, parece assim, instantâneo na minha vida. Muitas vezes que a gente estava oprimido com alguma situação, aí tu faz a Epístola de Armade, parece que a resposta é meio que instantânea, sabe? Então é isso que você está falando, né? Realmente muito poderosa mesmo. Isso, muito bom. A Rose levantou a mão, quer falar, Rose? Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu hoje. Eu faço essa oração do Ahmad todos os dias e todas as orações obrigatórias. Enfim. E hoje aconteceu um episódio que foi uma coisa incrível, acho que foi um livramento. Eu sinto que eu tenho que falar isso para vocês. Fale mesmo. Pela manhã, a gente tem uma outra casa, né, que fica num alagado aqui próximo, fica a 60 quilômetros daqui de Toledo. E eu abri a câmera. Tá? Aonde você mora? Moro em Toledo, Toledo, Paraná. Ah, tá. E aí o Miguel ia para nessa outra casa hoje e abri a câmera de manhã para ver como é que estava o tempo lá, enfim. Isso era 8 horas da manhã funcionando, beleza, tava ok, tudo beleza. Aí quando foi umas 10 horas, abri novamente antes do Miguel sair, estava sem energia na câmera, não no condomínio, na câmera. Tinha acabado a energia não, a internet tinha caído. Liguei para a empresa, tal, aquela coisa toda. Não, pode, ele vem, a gente vai lá arrumar a internet para você, não tem problema. Porque lá, como é um condomínio fechado e é afastado, então a internet é bem complicada lá. Aí tá, daí o Miguel se arrumou, pegou as minhas cachorras, eu tenho 3 cachorras, ele falou, vou levar elas para Cascavel, tomo um banho e de lá eu vou para Boa Vista da Aparecida. Tá bom. Só que daí isso deu meio-dia, o Miguel nada, perguntei, não chegou em Cascavel, eu vi que ele tinha esquecido a chave da nossa casa lá. Aí ele não tem como entrar, daí comecei a ligar para ele e tal, falei, bem, você esqueceu a chave, não tem como você entrar, né, volta para casa. Aí ele voltou, pegou as cachorras no pet e voltou para casa, veio para Toledo. Aí quando ele chegou, primeiro ele esqueceu a chave, primeiro foi a internet que acabou lá, que lá tem que ter internet de qualquer jeito. Aí a segunda coisa foi esquecer a chave aqui e não ter como entrar. Aí eu falei, bem, acho que não é para você ir, volta para casa. Aí ele voltou, ele veio, chegou umas 4 horas da tarde aqui em casa. Quando foi agora 7 horas da noite, a câmera simplesmente, a internet voltou a funcionar assim do nada, sendo que tinha que ter um técnico para ir arrumar a internet. E não tinha como ninguém ir lá arrumar a internet, não tinha ninguém para abrir para o rapaz ver, porque né? Aí eu falei, olha, é livramento, porque não era para você ir mesmo pegar a estrada, viajar, porque dá mais ou menos uns 60, 70 quilômetros daqui de casa. Aí eu só agradeci a Deus, agradeci a Bahá'u'lláh, falei, é um livramento. Então, eu agradeço as orações, a essa proteção que a gente teve hoje. Eu sinto que foi uma proteção. Poxa, com certeza. Que legal, isso mesmo. A gente tem que ouvir, né, as sensações, os sinais que Deus manda para a gente, né, para se cuidar. A gente é muito insistente, né? Porque às vezes você leva um não É verdade. e vai. É verdade. Tá dizendo, não vá, e você insistir, você não vá, insistir, quer dizer, mas às vezes também tem o armado, né? Mas aí, no caso, é um chamado espiritual, né? Verdade. Obrigada por compartilhar com vocês. Obrigada, Rose. Isso Obrigada. mesmo. A gente sente essas histórias no nosso coração, né? A gente é algo que é de coração a coração. Por mais que a gente explique, é difícil explicar com palavras. A gente sente. Né? É muito legal tudo isso. Então, queridos amigos, muito obrigada pela presença. Logo, logo a live estará disponível lá no YouTube. A gente pode compartilhar com quem quiser, né? Vamos ver de novo. Tá bom. E esperamos, né? Vocês na próxima sexta-feira, tá bom? Uma ótima semana, um bom final de semana.
E fiquem com Deus, Bahá'u'lláh. Obrigada a todos. Vocês também. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado ao seu Miguel também. Nada. Eu agradeço a ele lá por ter enviado o link, né, para mim, vocês enviaram, né?